Hoje eu quero falar sobre handmade, sobre sonhos feitos à mão. Você pode declarar comigo, diga: eu carrego sonhos de Deus. Diga: foram gerados pelas mãos de Deus. Isso é muito forte. Mas agora precisam ser gerados pelas minhas mãos. Deus criou realidades e inseriu em você. Deus estabeleceu pelo poder da palavra. Deus estabeleceu com as suas próprias mãos. Mas depois que elas foram inseridas em você, cabe a você tirar ela de dentro para fora. Então não dá para eu reclamar de realidades que ainda não se externalizaram. Essa foi forte, quase não saiu. Se essa parte do processo é a minha responsabilidade. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é que Deus colocou coisas em mim. Enquanto eu não entendo o que eu carrego, eu não consigo trazer para fora o que eu carrego. Autoconhecimento, entender a identidade, entender o desígnio, entender o chamado, entender os meus talentos, os gifts, tudo que Deus colocou em mim, a minha zona de graça, o que eu fluo com um favor diferente, é o primeiro passo para eu começar a construir uma história com Deus. Então, eu preciso entender o que eu carrego e depois eu preciso colocar isso para fora. Se está comigo, diga amém. E é sobre isso que eu quero pregar essa manhã. Agora, para a gente entender isso, a gente precisa entender que tudo isso está ligado diretamente a processo. Você pode falar comigo, diga processo. Não existe milagre sem processo. Não existe cura sem um processo. Não existe uma prosperidade sobrenatural sem um processo. Irmão, todo homem próspero em Deus que você conhece já foi alguém que precisou de Deus em cada etapa na construção da sua prosperidade. Então, às vezes a gente olha para os frutos de alguns e a gente já quer começar a nossa jornada de fé colhendo aquilo que a gente não semeou. O problema da minha geração é que às vezes a gente compara colheitas, mas não quer comparar semeadura. Você quer viver o que Daniel vivia? Então ore como Daniel orava. A gente está no meio de uma Babilônia, irmão. Ontem eu fui na Ocean Drive com a Kezinha e é assustador o que a gente vê na Ocean Drive, dependendo da hora do dia. Alguns amigos já vieram para cá e falaram: mano, eu estava até pensando em morar em Miami, mas eu não curti a cidade. Eu falei: você foi na Ocean Drive, não foi? É sério? Eu fui, o primeiro lugar que eu fui. Eu falei: é por isso, você tem que ir lá de dia, durante a semana. Não vá à noite com a sua família, é constrangedor. Faz sentido, sim ou não? Por que eu estou falando do Ocean Drive? Eu nem lembro agora. Hã? Babilônia, thank you so much. Então a gente está numa Babilônia moderna. Tem todo tipo de coisa acontecendo. Estão tentando relativizar a família, princípios, estão tentando relativizar um monte de coisa. E aí a gente quer ter voz dentro da Babilônia, mas para você ter voz dentro da Babilônia, a Babilônia não pode ter voz dentro de você. Então queremos ser como Daniel. Precisamos jejuar como Daniel, precisamos orar como Daniel, precisamos ter ousadia como Daniel. Queremos ser como Davi. Todo mundo, quando está no cenário, que se sente como um improvável diante de um gigante, quer se enxergar como Davi. Pega essa chave, irmão. Mas se você quer se enxergar como Davi, você tem que enxergar o gigante como Davi enxergou. Eu falei sobre isso algumas semanas atrás. Na Bíblia não há um relato em que Davi chamou o gigante de gigante. Davi chamou o gigante de incircunciso filisteu. O que significa isso, André? Na antiga aliança, alguém que não tinha circuncisão era alguém que não tinha uma aliança com Deus vivo. Então Davi não está olhando para o gigante com a estatura que ele tem, mas com a ausência da aliança que ele tinha. Então qual é a convicção dele? Ele olha para ele e fala: eu tenho uma aliança com Deus vivo, esse cara não tem. Então quem é esse cara sem aliança, vindo falar contra um exército aliançado com Deus? Davi não chama gigante de gigante. Então você quer se enxergar como um Davi diante do seu gigante, então enxergue o seu gigante como Davi enxergava. Perspectiva, irmão, é o que muda a nossa história. E como que isso acontece? Através dos processos. Eu quero ser como um Pedro. A sombra de Pedro curava. Pedro é um dos pilares fundamentais na construção da igreja. Pedro era o cara que defendia Jesus, chegou ao ponto de sacar a espada. Irmão, queremos ser como Pedro? Primeiro convite de Jesus para Pedro foi: larga a tua indústria de pesca, que inclusive acabou de aumentar a valuation em pelo menos 10 vezes, e vem me seguir. O que Jesus fez com Pedro é basicamente o seguinte: você tem uma carteira de Bitcoin? Tenho. Então toma aqui, 100 Bitcoins. Uau! Estou com a minha carteira cheia. Pois é, agora se você quiser, larga a sua carteira para alguém e me segue. Foi isso que Pedro fez. O problema não está em queremos viver o que os heróis da fé viveram. O problema não está em queremos viver o que a igreja de Atos viveu. O problema está quando a gente quer viver o que eles viveram sem fazer o que eles fizeram.
compararmos colheita sem compararmos semeadura. Você está comigo ainda? Diga amém. Irmão, ontem eu saí com a Kezinha e deixei meu computador no escritório, lá na garagem. E aí eu comprei um teclado novo que ele tem algumas funções que ficam coloridas as teclas. Eu uso todo branquinho, mas Cecília gosta de deixar tipo rainbow, arco-íris. E ela falou, pai, posso ficar digitando? Eu falei, pode, filha, só não deleta nada, pelo amor de Deus. Aí quando eu cheguei, abri aqui o Google Docs e só tinha uma frase que ela escreveu, que ela botou, God, today I learned that we should be thankful for what we have. Amen. Eu não tô colocando uma palavra nisso aqui. Deus, hoje eu aprendi que devemos ser gratos por tudo que nós temos. Amém. Por que eu estou citando essa frase? Primeiro porque é da minha filha. Irmão, se a gente não for babão com os nossos filhos, quem vai ser? Ok? Vou fechar o parênteses. Mas eu lembrei de como a gente chegou 2 anos atrás. Que Cecília não sabia falar hi ou hello. E que quase toda semana eu voltava chorando para casa depois de deixar ela chorando na escola. Irmão, já teve inúmeras vezes da Cecília fingir que estava sentindo dores para a enfermaria da escola ligar para a gente buscar ela antes da aula. A Cecília, ela sentia uma angústia, eu estou falando sem exagero, todo dia na hora de ir para a escola que parecia que ela estava indo para a tortura. Por quê? Porque a personalidade da Cecília é de comunicação e liderança. Ela tem isso de forma nata, a gente não colocou isso nela, isso já é dela. Então você coloca ela num ambiente em que ela não consegue liderar e nem se comunicar, é como se você estivesse anulando a personalidade que ela tem. Era angustiante todos os dias ela ir para a escola. Mas 2 anos depois, ela escreve sozinha uma frase em inglês, ela conversa em inglês, ela assiste vídeos em inglês. Onde é que você quer chegar, pastor? Eu quero chegar num ponto que a gente não pode se esquecer. O processo é o que tira você do momento em que você só tem uma visão de futuro e te coloca nesse lugar chamado futuro. O processo é o que faz a gente chegar lá. Irmão, olha para mim, guarda essa chave. Tudo que hoje é presente já foi futuro um dia.